Então, Estamos gravando. tá bom. Então começo me apresentando. Meu nome é Marcele Andresa Becker. Eu sou mais conhecida como Mar Becker e venho aqui para conversar um pouco com vocês a respeito do lugar da mulher dentro da minha área e abrir um diálogo nesse sentido, também saber um pouco como é na área que a Vitória está hoje, no qual ela trabalha, e por isso a gente pensou no título Lugar de Mulher é onde ela quiser, e uma conversa da poesia até a cozinha, para colocar um pouco como é possível esses deslocamentos, e principalmente no sentido de que a mulher ocupa lugares que até então eram mais previstos e mais organizados para que homens ocupassem. E aí penso em abrir agora, depois eu vou falar um pouquinho da minha formação também. Eu penso na Vitória começar se apresentando com essa apresentação mínima, e aí eu falo da minha formação, e em seguida a gente abre para um debate, para uma conversa mais informal entre eu e ela, e aí posteriormente ainda a gente conversa diretamente com vocês no grupo todo lá. Isso, perfeito. Eu sou a Vitória, então, Vitória Murari. Eu sou formada em gastronomia, tenho iniciação científica na área de afetividade e comida. Eu atualmente sou estudante de relações públicas, porque eu trabalho com comunicação aplicada à gastronomia, então com estratégias publicitárias, food branding, gestão de gastronomia, mas tudo sempre voltado para a comida, que é a minha paixão. E nesse contexto, né, da nossa conversa da mulher, o lugar da mulher onde ela quiser, eu acho que o título tem tudo a ver com a famosa frase que todo mundo já ouviu, que lugar de mulher é na cozinha, né? Então, assim, eu já vou dar uma leve introdução ao debate, porque o lugar onde eu ocupo, onde eu estou, onde eu me profissionalizei, é a cozinha e, por incrível que pareça, não é um lugar da mulher ainda. Por mais que a gente tenha essa frase tão marcante, ela não é real profissionalmente. Eu acho Então é mais. Pode falar, Desculpa Má. ter interrompido. Eu acho interessante, acho bem curioso tu trazer isso, porque quando a gente pensa a cozinha ou a comida, a gastronomia, a gente associa no imaginário, no senso comum, Uhum. quando se fala na escrita, na literatura. Eu tenho formação em filosofia, então a minha área de universidade acadêmica é filosofia, que é uma área totalmente. Acho que hoje, até na última década, mudou um pouquinho, mas até um tempo atrás, ocupada majoritariamente por homens. E fiz especialização também, e a maioria dos meus colegas eram homens. Então, eu venho, e depois eu parti para a escrita criativa, que é a escrita poética, e continuo vendo, embora já haja iniciativas que levem, que tragam, deem voz à mulher, geralmente iniciativas das próprias mulheres que se reúnem e que têm feito um trabalho maravilhoso, incrível, não só na questão de trazer outras temáticas para esse cenário, para a escrita, mas de associações mesmo, de pensar iniciativas como projetos, executar, levar para sarau, fazer oficinas. Então, existe uma parte de realização, além da parte do conteúdo, tudo a voz, a vivência de corpo da mulher, a vivência da própria mulher. Então, esse cenário de realização é um cenário da mulher na escrita bem político, nesse sentido, que ela está praticando ações de cunho político, nesse sentido profundo do termo político, né? Ela está operando na realidade e com muito protagonismo.
eu De acho persistência e resistência, né? Isso. E eu acho que isso é muito recente dentro da escrita, do que eu tenho visto na área de literatura. E eu acho que eu tinha também da tua área, Vitória, de repente, uma visão um pouco diferente. E gostaria de saber como que foi para ti ter se deparado, talvez, com esse cenário. Talvez, não sei se tu entrou já imaginando que seria uma coisa, tendo uma ideia de que a mulher ocuparia um protagonismo, porque dentro da casa, dos serviços domésticos, cabe a ela esse lugar na cozinha. Mas no mercado de trabalho as coisas funcionam um pouco diferentes e de repente seria interessante tu comentar um pouquinho a respeito disso. Não, total. Quando eu entrei para gastronomia, eu não tinha muito acho que essa sensibilidade, pensado, tipo, eu vou me deparar mais com homens ou com mulheres. Mas é nítido, assim que você entra, então são muitas coisas, às vezes até sutis, mas que levam a gente a perceber que é muito contraditório, chega a ser irônico, que as mulheres sempre foram responsáveis pelo cozinhar, por garantir o alimento ao longo da história. A gente vê isso em livros de história o tempo todo, mas são elas que não recebem o reconhecimento profissional na frente da cozinha. É absurdamente irônico. A gente tem uma competição, eu diria, um tipo de prêmio todo ano, que é o Guia Michelin, das estrelinhas Michelin. E, por exemplo, no Brasil, dos 14 restaurantes brasileiros no último ano que receberam estrelas Michelin, apenas um é comandado por uma mulher. Um de 14. Então é muito bizarro, porque a gente chega a associar a mulher à casa, ao alimento, muito principalmente pela amamentação, o primeiro contato do ser humano ao alimento é com a mãe. Então a gente associa, a mulher tem essa afetividade com a cozinha, mas nunca num lugar de protagonismo, de comandar uma cozinha. Então, eu acho que isso também, não sei mais, você vai me falar, mas eu acredito que é isso que a gente vê também na sua profissão. Mulheres são muito criativas, mulheres são boas de escrever, são boas de se comunicar, mas só, não profissionalmente. Quando é para você tomar o seu lugar de fala, aí não, aí são outros 500. Eu acho que tem, e me identifico completamente com a tua fala, e E acho que quando a gente pensa uma cozinha profissional é engraçado, porque o senso comum já coloca, não, quem está no lugar de chefe é o homem, e até pode ter na equipe mulheres que estão ali, mas assessorando, ajudando. Então, eu acho que a questão da profissionalização da mulher, tanto na tua área quanto na minha, é qual é o protagonismo que ela assume nessas atividades. E eu lembro uma experiência muito particular, e é até engraçado, assim, esse fenômeno da ironia, daquilo que beira o absurdo, surge porque tu não imagina que tu vai encontrar isso assim cru, e de repente tu encontra, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a escrever com viés um pouco mais erótico, e eu trago muito vivência de corpo, e às vezes que vai para o descamba para o bizarro, para o aberratório, e às vezes que vai para o erótico, assim, muitas vezes eu misturo as duas coisas, sabe? Que é uma vivência muito, é uma escrita muito de corpo mesmo, de vivência de corpo, que eu acho que é uma experiência da mulher com um pouco mais de intensidade, eu diria, por conta dos ciclos, por conta disso que tu trouxe da questão da amamentação, da nutrição. Então, acho que a maternagem, a não maternagem também, mas continuar com o ciclo, com ovulação, com menstruação, tudo isso traz uma presença de corpo na vida da mulher que é muito mais intensa e muito mais forte. E aí eu lembro que quando eu comecei a escrever com um viés um pouco mais erótico e tal, eu comecei a receber inbox, assim, eu publico muita coisa no Facebook, Instagram, eu comecei a receber mensagens, algumas eu tenho printado, guardado aqui, de homens, às vezes, assim, dizendo como tinha que ser. Ah, nessa parte aqui do texto tu bota tal coisa, aqui não tá legal. Ou, por que que tu tá escrevendo desse tema assim? Questionando muito. Então, aí que eu percebi, mas espera aí, a mulher não é
não é legal que mulher seja assim, se erotize ou esteja dentro do circuito de temáticas eróticas. Aí eu percebi que o lance, no caso desse domínio, é que a mulher tem que ser um objeto erótico sempre. Quando ela assume a voz, quando ela vai escrever sobre a experiência de sexualidade ela mesma, do corpo dela mesma, e fala sobre prazer ou desprazer, ou ojeriza, ou asca, ou sei lá o quê. Mas quando é ela que está dando voz para si mesma, isso incomoda, porque não é uma questão tanto de sexualidade, é uma questão de poder sempre. Então, toda vez eu percebi isso. Quando é muito legal quando se vê fotos assim, ou quando né, a mulher que está lá na capa da revista e tal, como corpo assim, e como que sujeitada ao olhar masculino. Mas quando ela assume o protagonismo de voz e fala por si mesma, isso incomoda e deve mexer numa ferida assim que a gente não tem nem noção de quanto tempo que isso vem, provavelmente lá de época ainda do nascimento do patriarcado, e imagino que para ti seja tal e qual, né? Porque se repete. Nossa, não, com certeza. Eu acho isso. Quando a mulher assume o papel mesmo de protagonista, é um incômodo. E querendo ou não, a gente vê isso com muita sutileza às vezes, mas a gente também vê isso muito, muito escancarado. E algumas vezes isso assusta bastante. E a gente é impedida a todo momento por estruturas e discriminações assim sistêmicas. São coisas que às vezes a gente tem que lutar contra sem nem saber que a gente está lutando. Às vezes a gente só quer não, eu quero me posicionar, eu quero falar sobre o meu corpo, eu quero falar sobre as minhas experiências. Só que a gente nem imagina que isso é uma questão da mulher querer falar. A gente fica muito naquela de, é só eu me expressar, mas é um gênero inteiro, são pessoas, muitas pessoas tentando se expressar. E eu acho que isso entra muito no, né, patriarcado, querendo ou não, o machismo, que está assim, presente em todos os lugares possíveis e imagináveis. E eu vejo muito isso também numa vivência pessoal dentro da cozinha. A gente vê machismo, a gente vê assédio, a gente vê uma rede de contatos femininos, né, mulheres, dentro da gastronomia muito, muito, muito restrita. Também tem toda aquela coisa de licença paternidade que é mínima, que também influencia muito no mercado de trabalho. Mas, Né, também, né? sim, exatamente. Desnível, né? Que a gente percebe também que ainda há um grande desnível. E eu acho que é uma série de elementos que, na verdade, são a ponta do iceberg de uma baita estrutura em que a gente está inserida e muitas vezes nem se dá conta, né? Nem percebe. Então, quando eu escrevi, falando aqui um pouquinho da experiência de escrita, né? Eu publiquei esse livro em 2020, se chama A Mulher Submersa, saiu pela editora Urutau, e ele traz já como título a imagem da mulher, né, a figura da mulher. E a minha tentativa nesse livro, pensando aqui qual seria aquilo que para mim é uma forma muito peculiar de rebelião ou de insurgência dentro da minha escrita, aquelas pequenas revoluções que, na verdade, a gente começa a operar e que a gente percebe que repercute em outras mulheres, em outros grupos. E na minha escrita especificamente, tu trazendo essa questão da dona de casa, da mulher dentro da cozinha, eu tenho um caderno aqui na Mulher Submersa, uma série poética que se chama Breve Ontologia Doméstica, e fala sobre as donas de casa e a mistura das donas de casa com a casa, essa sensação de serem devoradas pela casa, e, na verdade, pelo menos no meu texto, elas adquirem como que certo poderio e se voltam contra, como assim, elas dominam lâminas, dominam o fogo,
domina uma série de arquétipos aí que estão ali dentro, que estão à mão dela, e que eu tento fazer essa. É uma tentativa muito modesta ainda, eu não sei se consegue alçar grande coisa, mas eu acho que são iniciativas assim, e é o poder dar voz a movimentos assim que pode fazer a diferença. Eu venho de uma família de mulheres, né? E como toda família de mulher, com uma linhagem de mulher muito presente, são, são tias, irmãs e avós aí que sofreram opressão doméstica e ficaram trabalhando dentro de casa. Então, a minha tentativa nessa escrita foi um pouco da voz a essa mulher que está lá cortando bife e de repente pensava, pô, isso aqui, sabe, isso aqui é um baita instrumento, assim, eu tenho alguma coisa em mãos e eu posso operar alguma mudança, nem que seja aqui dentro oprimida, mas eu posso fazer emergir de mim certa voz e de repente eu ecoar em outras bocas também de outras mulheres e começar a operar uma cadeia de revoluções mesmo, que sejam mínimas, mas que vão ganhando força, sabe? Até há pouco tempo atrás, até a questão sei lá, 30 anos atrás, era quase que impossível imaginar que eu e tu estaríamos nós duas aqui conversando a respeito desse tema, né? Ele nem chegava a vir Com muito. certeza, nem cogitava. Então, eu gostaria de saber de ti quais são essas práticas de revolução que tu percebe de mulheres e tua mesmo dentro da tua área de trabalho. Olha, quando você falou do instrumento, foi assim, é exatamente isso. É a mulher não saber do que ela é realmente capaz, mas entrando também para dentro de uma cozinha profissional, que a gente sabe que do lar as mulheres sempre tiveram esse papel de cozinhar, de prover o alimento. Mas dentro da cozinha, como experiência, assim, que eu já tive, pessoal em estágios da faculdade de trabalhar em cozinha profissional, as cozinhas são divididas em praças, né? Então, tem a praça das sobremesas, a praça das entradas, a praça dos pratos principais. E nisso é muito sutil. Eu nunca sofri nenhum assédio dentro da cozinha, de forma alguma, nem moral, nem sexual. Mas a gente sofre o preconceito sutil, o machismo sutil, que, por mais que o assédio sempre tenha sido meu maior medo, a gente vê, por exemplo, as mulheres sempre são colocadas em praças frias ou em garde-manger, ou em saladas, ou em sobremesas. Nunca em praças quentes ou de pratos principais, ou de proteínas. Elas nunca estão na beira do fogão. O fogão, aquela coisa de quente, de fazer o prato principal, são sempre homens. A mulher é delicada, a mulher vai para a sobremesa. A mulher vai para a preparação, montagem de prato. Só montar, você não tem contato nenhum com o alimento, só colocar ele no prato. E isso é muito, muito absurdo, porque contrasta completamente aquele senso comum de a mulher ter alguma ligação com o alimento. Se tem essa ligação, deveria estar em um protagonismo muito maior. Quem não quer alguém que cozinhe que tem uma ligação com a cozinha? E Sim. acontece exatamente o contrário quando um homem se destaca na parte de sobremesas ou de saladas ou frias. Automaticamente é chamado de gay. Automaticamente. Pela delicadeza. Então, a delicadeza é um símbolo só da mulher. E se o homem quiser ocupar, já entra questões de sexualidade, que não tem nada a ver. Eu tive colegas na faculdade que eram muito mais delicados do que eu para fazer uma sobremesa. E eu noto que é bem por aí mesmo. Eu noto que essa questão da delicadeza, da doçura, da suavidade, são atributos que se esperam, que se pressupõem que uma mulher deveria ter na própria escrita também. Então, imagina uma mulher escrever, tem Exatamente. Imagina escrever um erótico. Como é que as pessoas não vão? ou aquele. Tem muitas mulheres que eu tenho acompanhado por rede mesmo, porque a internet trouxe essa possibilidade, e que eu vejo que tem, por exemplo,
desenvolvido e trazido à cena a questão da vingança, de mulheres que buscam vingança de suas avós, de suas mães, todo esse mundaréu de século sem voz, ele não se exime do nada, né? Ele não sai do mundo assim, sem que a gente trabalhe com ele, elabore, dê palavra, dê boca, dê garganta, sabe? E eu percebo, por exemplo, a Daniele Magalhães é uma poeta do Rio de Janeiro, e ela escreveu, vai lançar um livro agora pelas Sete Letras que se chama Vingar. E ela também tem essa questão da vivência feminina dentro da família, com muitas mulheres, e o livro é basicamente um livro sobre essa linhagem de mulheres que tiveram as suas vidas por um ou outro motivo caladas, sabe? Mas sempre caladas, sempre com uma maternidade que às vezes não quiseram, sem muito direito de escolha, ocupando papéis que não escolheram, que não decidiram se queriam ou se não queriam, simplesmente foram colocadas ali. E eu acho importantíssimo esse movimento. A Tatiana Pequena, outra moça do Rio de Janeiro também, que tem feito um trabalho. Tem uma série de poetas, até eu posso deixar aqui depois na conversa, trazer como Por referência, favor, eu também quero. porque é assim, é um trabalho fantástico de elaboração de lutos mesmo, e eu acho que é só quando esses lutos de silêncio e que ficaram lá no fundo das famílias, muito tácitos, muito guardados, eu acho que é só quando eles vêm à tona que a gente pode operar mudança. Não se passa por cima de tanto sofrimento e opressão assim num salto, entendeu? Existe um caminho para ser feito. Exatamente. O que a gente tem feito na escrita, acho que na tua área também isso tem acontecido, é esse caminhar diário em atitudes e no exercício da profissão e batendo de frente sempre, mas continuando resistindo. Por isso que eu acho que resistir é um verbo importante, principalmente nesses tempos agora, mas que para a mulher já é um velho conhecido, Nossa, a mulher já conhece gente, há muito tempo. Então, eu acho fantástico a iniciativa da Maria Eduarda na universidade, né, aqui do grupo também, que trabalha com literatura escrita feita por mulheres, e percebo cada vez mais esse tipo de iniciativa acontecendo, me alegra enorme, e que seja em favor da mudança desse país, mesmo que os dias estejam tão difíceis, né? Mas a nossa, com certeza. gente tem que pensar que é possível ainda e que as mulheres têm um papel muito forte nesse ponto. Não foi por elas que o Bolsonaro foi eleito, por exemplo, né? Exatamente. Não, mas eu acho que uma questão principal, assim, que eu acho que junta mesmo as duas áreas, e talvez muitas outras áreas, é a questão da profissionalização da liderança, né? Do comandar, do ter a voz, porque na hora de falar que mulher, lugar de mulher é em tal lugar, é sempre uma mulher silenciada, né? É sempre uma mulher calada, que seria o lugar dela. Então, quando ela tem esse protagonismo, é que muda a coisa. Muda. Então, eu acredito que seja muito esse ponto de encontro. E a minha esperança, eu acredito muito no poder da não só representatividade, mas no poder da visibilidade. Então, melhora muito ter pessoas como Paola Carosella, que não está mais no MasterChef, mas é uma representação feminina muito incrível, muito incrível. Helena Rizzo, que agora sempre foi, né, uma referência altíssima da gastronomia, do Mani, que também vai assumir o lugar da Paola. Então, eu acredito que ter essas pessoas, né, essas mulheres a quem a gente olhar e falar, elas estão no protagonismo da cozinha, bem como escritoras famosas que não só defendem, né, a feminilidade, a delicadeza da escrita, como a gente sabe que a mulher é vista, eu acho importantíssimo, porque aí é desse jeito que não é que a gente vai fazer, fazer alguma coisa agressiva. Não, a gente vai tornar visível e tornar natural, tornar comum. Eu acho fantástica a fala da Daniele Magalhães, essa que está escrevendo, que vai lançar pelo Sete Letras,
ela fala que tem uma raiva, tem um ódio que quando canalizado, assim, quando levado de forma a ter foco, não se não é impossível que a gente não guarde de todas essas vivências de opressão, que a gente não guarde experiências de raiva e de desejo, sim, de vingança, seja ela como for, seja interna, seja íntima, seja com outras mulheres conversando, seja em terapia, em análise, mas a gente precisa achar formas de lidar com isso, com esse caldo, porque Com de certeza. maneira não acontece. E eu acho fantástico tu trazer esse tema da visibilidade. Acho que tem algo aí que é a questão do espelhamento, né? Que é uma coisa Sim, tão psíquica. O bebê lá, quando se reconhece pela primeira vez no espelho e percebe, aquele outro do espelho sou eu. Eu acho que quando a gente vê outra de mesmo gênero, de mulher como a gente, e que está ocupando a posição de protagonismo, que está lá na televisão, que está, não só por estar na televisão, mas que está tendo direcionando, voz. tendo voz, sabe? E fazendo coisas, realizando dentro daquilo que é a área que ela escolheu, eu acho que isso produz efeito, alguns efeitos que a gente nem imagina que produzam, assim, principalmente Exato. o de ampliar a nossa capacidade de sonhar, Saber que é possível, saber que tem como. sabe? Porque até há tempo atrás, o que era o escopo de sonhos de uma mulher que nascia numa família do interior, por exemplo, lá de Passo Fundo, que eu vim. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, né? Então, assim, o escopo dela era ou ela vai ser mãe, e ser mãe era assim, ou ela vai ficar dentro de casa, ou ela vai trabalhar, né? Eu não tenho nada contra quem decide ser mãe, evidente, mas tem que ser uma escolha, né? Tem que ser uma escolha, exatamente. Eu saí da vida universitária, saí da academia, poderia ter continuado, eu decidi não fazer mestrado e tal. Inclusive, comecei a fazer até artesanato, mas foram escolhas, sabe? E Sim, com certeza. não há problema com nenhuma área, com nenhum caminho que a mulher realize aquilo que quer, mas desde que seja algo que ela quer, que seja do âmbito da realização dela, né? E eu acho que essas mulheres que vieram e que foram colocadas dentro da família, sim, elas não tiveram escolhas. Então, de repente, assim, Ana Martins Marques, né? A própria Clarice, que já é bem conhecida, mas entre as mais recentes, também a Angélica Freitas, que são mulheres que a gente percebe que não só trazem a temática da mulher em conteúdo dentro dos seus textos, mas que, por serem mulheres que ocupam lugares de liderança, promovem mudança entre outras mulheres. Sim, Então, é muito importante, acho que é talvez um paralelo semelhante a esse da Paola, e sim. essa Riso aí que tu comentou, eu conheci ela acho que através do MasterChef também. Então, até então, para mim, que sou leiga, que não tenho o conhecimento que tem na área, eu conheci mulheres que fazem cozinha, que estão na cozinha através dessas mídias, né? Através dessas Sim. posições que elas ocupam. E é nesse sentido que é importante, né? Acho que modificou para mim e acho que tem modificado para muitas outras também, né? Nossa, com certeza. É o papel da comunicação e da visibilidade em qualquer profissão, em qualquer tipo de representatividade possível, porque é isso, é o tornar comum, é o tornar possível para todas essas pessoas. E agora eu preciso falar, porque eu estou encarregada do tempo e o nosso tempo está acabando. Temos apenas 2 minutinhos. Então, a gente precisa finalizar. Mar, pode começar aí uma finalização. Eu acho que, primeiramente, fico muito grata do convite e de participar, e ainda mais contigo. Eu adoro muito mais dessa maneira em conversa do que seria, Também. sabe? Eu acho que é mais rico, a gente pensa por mais lugares, a gente vai para outras vias e outros caminhos, então
A minha ideia, e acho que o que eu gostaria de ver, imagino que todo mundo, todas vocês, é que a gente siga resistindo e mantendo eventos como esse, porque é todo dia o embate, sabe? Isso vai por geração ainda, não está no ponto de terminar, principalmente com o governo que a gente tem. Então, mais do que em outros momentos, a gente precisa se fortalecer e trocar com esse tipo de experiência. Nossa, não, com certeza também agradeço demais. Me sinto muito honrada de ter esse convite, ainda mais uma poeta maravilhosa como a Mar, que estou acompanhando também todas as redes sociais, curto tudo. E eu agradeço muito também, agradeço por poder usar esse lugar para falar, porque eu gostaria muito de ter tido mais pessoas, tive muito acesso, graças a Deus, a mulheres incríveis dentro da minha área, mas eu gostaria que isso fosse ainda mais presente, então eu agradeço o lugar de poder também, às vezes, inspirar ou comunicar ou informar do melhor jeito possível para se tornar uma prática cada vez como a gente vê mais mulheres inspirando e sendo destaque, tendo lugar de fala e tendo protagonismo. É isso. E a gente se vê no dia 13, junto com mais outras mulheres e pessoas maravilhosas que vão estar presentes na live. E é isso. Mais alguma coisa? Para mim tá tudo certo, só tô pelo dia 13 agora, já tudo certo. Então é Beijo. isso. Beijo, gente.